sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Obrigado pela honra, pelo privilégio de estar com vocês. Às vezes, a gente se atreve a desejar coisas que a gente não conta para ninguém, né? Tem coisa que eu desejo que eu conto, tem coisa que eu desejo que eu não conto. E estive meses atrás em Porto Alegre, fui lá dar umas aulas de um assunto que supostamente eu devo saber, eu tenho de profissão, que é auditoria. E na ocasião, isso, fecha a porta. Melhorou. A gente já é baixinho, ficar empolgado, né? A gente não valoriza, né? E aí estive em algumas reuniões com os irmãos aqui que coordenam os 27 mais. E desde a primeira reunião que eu fui lá, agora eu posso contar, né? Eu fiquei no meu coração com vontade de estar com vocês. Mas eu não contei. Aí não pode ser oferecido, né? Mas eu, desde então, eu orei, pensei, Senhor, se é da tua vontade, abre a porta. Então, assim, estou muito feliz. Queria começar dando uma ideia a vocês, assim, geral. Quero repartir com vocês sobre um chamado, uma vocação. Deus nos chama em Cristo Jesus. Uma vocação do alto. A voz do Pai se fez ouvir e se faz ouvir até os dias de hoje na pessoa de Jesus Cristo. E essa voz celestial nos chama. Vamos meditar sobre esse chamado, essa vocação de Deus através de Jesus. Num segundo momento, vamos meditar sobre a concretização dessa vocação de Deus em Cristo na sua vida. Primeira parte, eu coloquei aqui a vocação do alto em Cristo. Na segunda parte, nós vamos ver que essa vocação, que é de acordo com o propósito de Deus e de acordo com a graça de Deus, ela se concretiza de forma pessoal, individualizada na vida de cada um de nós. Ao mesmo tempo que o Pai trabalha com multidões, Deus não é atacadista. Ainda que lide com milhões e bilhões, o nosso Pai não é atacadista. Ele olha cada um na sua pessoalidade, na sua característica própria. Tanto é que não encontramos dois iguais. Não encontramos duas histórias iguais. Então, nós vamos ver que a graça de Deus dada em Cristo é para todos, mas essa graça se atinge cada um de nós de maneira distintiva. É importante compreendermos isso para chegarmos ao terceiro assunto. E com a graça de Deus chegaremos ao terceiro assunto antes de terminar o retiro, que é a vocação de Deus
para o tempo atual. Você está aqui, Deus lhe criou, Deus lhe deu graça, você vive no meio de um mundo, de uma geração, e você tem um papel a desempenhar, que eu já adianto, só você pode desempenhar. Se você falhar, algo ficará faltando no grande projeto de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, é dispensável. Assim como a graça de Deus se concretiza na sua vida, e nós vamos mostrar alguns detalhes disso de forma peculiar, distintiva, isso também significa que há um papel, há um chamado de Deus para você, que tem a ver com a sua geração, com o momento, a história que você vive hoje. E se houver tempo, teremos assim alguns bônus, que uns 2 ou 3 assuntos que eu agrupei sob o título de Prosseguindo para o Alvo. Então tá, Horácio, algumas ideias mais concretas do que fazer. Então, se houver tempo, falarei de o caminho de conhecer a Cristo, da intercessão e do serviço dos santos. Amém? Amém. Então tá, que o Senhor nos dê graça, nos ajude a ouvirmos tudo o que temos para agora. Comecemos então. O texto que me inspirou nessa visão é Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Como eu estou no grupo dos 27 muito mais, então eu tenho que tirar votos para ler. Tem os mais e tem os muito mais além, né? Estou no grupo dos muito mais além, então eu tenho que regular a leitura aqui de acordo com a capacidade visual. Não repara não. Filipenses 3, 13 e 14. Olha o que lemos, queridos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vocação, chamamento. Talvez aqui devemos voltar à essência desse termo. Lá no Nordeste, pelo menos, eu sou oriundo do Nordeste, eu nasci no Ceará, um pouquinho longe daqui. Quando dizemos que alguém tem vocação para médico, alguém tem vocação para alguma coisa, na nossa cultura lá isso significa que a pessoa tem capacidade, habilidade, facilidade para aquela assim chamada vocação. Porém, não é o caso aqui. A palavra vocação aqui é a palavra klesis. A palavra grega klesis, que é um chamado, é uma convocação, geralmente em voz audível. Então, em Cristo, a voz do Pai soou. Através da pessoa de Jesus, Deus falou e fala com a humanidade. E Deus
convoca a humanidade, Deus chama a humanidade. Essa é a vocação, é um chamado, é mais do que um convite, é um chamado que ou é aceito ou é recusado. Aqui, a palavra que essa versão traduz como soberana, mais propriamente é do alto. É uma vocação do alto. E no Novo Testamento, geralmente, quando essa expressão aparece, algo do alto quer dizer que é algo do céu, algo celestial. Então, dos céus ecoa esse chamado do Pai através, na pessoa de Cristo Jesus. E nós sabemos, queridos, que quando Deus fala, a palavra que Ele diz já carrega em si poder para transformar, para concretizar. E é por isso que a vocação de Deus, o chamado de Deus, não depende das nossas características naturais, de uma capacitação prévia. Se Deus chama, Deus convoca, a própria palavra do chamado em Cristo, ela é poderosa para fazer cumprir o que o Pai determinou. Amém? Romanos capítulo 4, verso 17, diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E esse chamar aqui é a forma verbal da palavra vocação, eclésis. Ali é o verbo correspondente, kaleo. Romanos 4, 17. Uma da alegria que eu tenho de estar com vocês é que, de certa forma, vocês são o público sonhado por muitos pregadores. Vocês todos são adultos, todos têm bom nível de escolaridade, todos têm boa experiência de vida. Então nós podemos aprofundar em Cristo, nas Escrituras, nós podemos aprofundar. Isso, para quem gosta do ensino como eu, é uma satisfação, é um prazer. Então Romanos 4,17, a segunda parte do verso, diz lá que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Porque a partir do momento que Deus chama, que não é, começa a ser. Que não existia, começa a existir. E quero repartir com vocês, ler novamente um episódio em que Deus apontou Jesus como o seu porta-voz. Quem lembra, literalmente, quando Deus apontou Jesus como aquele que fala pelo Pai? Capítulo 17 do Evangelho de Mateus, um episódio que nós conhecemos como o Monte da Transfiguração. Mateus 17, o verso 5. Vai ficar engraçado na filmagem esse tipo de almoço. Os irmãos conhecem o episódio. Jesus chama Pedro, Tiago e João e os leva ao alto de um monte. E ali há uma manifestação da presença de Deus, da glória de Deus. Uma luz os cerca numa nuvem. Aparecem Moisés e Elias. O Pedro, para variar, fica sem saber o que dizer e fala o que não era próprio, mas enfim. E o verso 5 é o momento que nos interessa, é o momento em que o Pai delega ao Filho ser o seu porta-voz. E estando ele, Jesus, ainda a falar, Pedro, né? Estando ele ainda a falar,
Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ali estava Moisés, representando a lei. Elias, o profeta talvez mais, o profeta símbolo talvez, e Deus, diante da lei representada, diante dos profetas representados, Deus aponta para o Filho, para Jesus, e diz: a ele ouvi, ouçam o que meu Filho disser. E é exatamente na boca, nos lábios de Jesus, que nós ouvimos a vocação de Deus. É na boca de Jesus que Deus fala e nos chama, nos convoca. E no capítulo 8, verso 28 do Evangelho de João, nós veremos que Jesus cumpriu isso com extrema fidelidade. João 8 e 28. Isso, vai ver nas páginas aí. João 8 e 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Falo como meu Pai me ensinou. Jesus só fazia o que ele viu o Pai fazer. Jesus só falava o que o Pai dizia para ele falar. E por isso ele foi o porta-voz perfeito, perfeitamente fiel, para trazer a vocação, o chamado de Deus para os homens. Jesus não aumentava o que o Pai dizia, Jesus não diminuía. Tudo que ele fazia, fazia porque via o Pai fazer. Tudo que ele falava, falava segundo tinha recebido do Pai. Por isso, Deus Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. A ele ouvi. A vocação de Deus, o chamado de Deus, ecoa exclusivamente, unicamente, através da pessoa do Filho. A nenhum outro Deus deu tal comissão. A nenhum outro Deus afirmou, como disse no Monte da Transfiguração: esse é o meu Filho, a ele ouvi. Por isso, queridos, hoje, que o Espírito Santo abra os nossos ouvidos, aqueça o nosso coração, e que a voz de Jesus, a voz do Senhor Jesus, mais uma vez soe e nós possamos ouvi-la. A soberana, a vocação celestial de Deus, com a graça dele, há de soar novamente aos nossos ouvidos hoje. Vamos ouvir o chamado do Pai, através do único a quem ele delegou essa missão. Nós vamos ver que esse chamado, essa vocação, ela envolve vários aspectos. Ela é formulada de maneiras diferentes, em momentos diferentes do ministério de Jesus, mas apontando para a mesma coisa. Vamos ouvir então Jesus proclamando
a vocação, sendo porta-voz do chamado do Pai para os homens. Mateus capítulo 4, versos 12 a 17. Mateus capítulo 4, versos 12 a 17. Jesus tinha pouco tempo antes sido batizado, o João, o batizador, tinha passado o confronto com o inimigo no deserto, 40 dias. E agora então, vamos ler, a partir do verso 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu grande luz, e os que estavam assentados na região escura da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui temos o primeiro aspecto da nossa vocação celestial em Cristo. Em Cristo, o Pai nos chama ao seu reino. Primeiro aspecto, vocacionados para o reino, chamados para o reino. Queremos meditar nisso em detalhes. Arrependei-vos. Aqui é o verbo metanoel, uma palavra composta de meta, que significa transformação, e noel, que significa pensar, discernir, ponderar. Uma ilustração interessante para o primeiro pedaço da palavra, que é a palavra, o prefixo meta. Quem estudou biologia sabe do momento da metamorfose, em que uma larva de aspecto desagradável, por vezes até repugnante, ela se envolve num casulo e passa por uma metamorfose e se transforma numa borboleta. Então, meta significa transformação. E a ilustração prática da biologia é a metamorfose. E esse termo noel significa pensar, discernir, ponderar. Então, esse verbo significa mudança na maneira de pensar. O arrependei-vos significa mude a sua maneira de pensar. Como para uma pessoa de cultura semita, de cultura judaica, ele não conseguiria distinguir o pensar do viver, isso também significa mudança na maneira de viver. Arrependei-vos, mudem de pensamento, mudem de vida. Um termo interessante que também descreve isso é uma mudança de cosmovisão, de visão de mundo. Você quer saber qual é a cosmovisão de uma pessoa, qual a visão de mundo que uma pessoa tem? Não pergunte a ela, observe como ela vive. E a vida dela vai lhe dizer qual a visão de mundo que ela tem.
se ela gasta a maior parte do tempo dela se habilitando como um profissional de destaque, é parte da visão de mundo dessa pessoa valorizar a profissão. Se uma pessoa gasta um bom esforço, dinheiro, recurso, para se manter fisicamente bonito, em alguns esse é um esforço perdido, mostra que a visão de mundo da pessoa inclui a vaidade. Você perguntar, é capaz da pessoa dizer que não, tal, mas a cosmovisão não está nas coisas que a gente diz, está em como a gente vive. Então, um outro sentido de entender esse metanoel é mude de cosmovisão. Para quem é estudioso aí das ciências humanas, talvez seja uma boa expressão. Mudança de cosmovisão. Mudança de comportamento. São várias formas de dizer a mesma coisa. Mudança de valores. E até aqui é a primeira parte da vocação de Deus em Cristo. Arrependei-vos, mudem de vida, mudem de valores, mudem de procedimento, mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de viver. Por quê? Por quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você poderia até desdobrar que Deus nos chama ao arrependimento e nos chama ao reino. Somos chamados ao reino. Provavelmente a compreensão de reino dos céus mais clara que podemos obter a partir dos profetas do Antigo Testamento seja do livro de Daniel. Repara que Jesus não se deu ao trabalho, aparentemente, de explicar o que era reino dos céus. E por que ele não precisou fazer isso? Por quê? Alguém se arrisca? Ora, se ele não explicou é porque as pessoas, em alguma medida, sabiam. E por que eles sabiam? Todo judeu, pelo menos os homens, eram alfabetizados, sabiam ler em hebraico e conheciam as escrituras. Na verdade, toda a educação deles formal era em torno de aprender as escrituras. A identidade deles como povo derivava da lei e dos profetas. Então, quando Jesus anuncia que é chegado o reino dos céus, certamente os ouvintes lembravam, dentre outras, da profecia de Daniel, que é a profecia que fala dos reinos, o profeta que anuncia a sucessão histórica dos reinos e o advento definitivo e inamovível do reino dos céus, com mais clareza, com tremenda precisão, é o profeta Daniel. Então, para compreendermos o contexto, o que era reino dos céus, separei 2 textos de Daniel. E quem quiser saber todos os detalhes do profeta Daniel, podem perguntar a Suzy e a Carla, que passaram uma semana em Curitiba, ouvindo todos os detalhes do livro do profeta. E a Carla tem uma anotação taquigrafada, tem cada suspiro do pregador lá. Então perguntem a elas que elas sabem todos os detalhes. Eu vou só contar a coisa assim mais resumida, para a gente recuperar o contexto. Daniel capítulo 2. Para ganharmos tempo, eu já vou ler a interpretação da profecia.
O sonho que Deus deu ao rei é a interpretação. A partir do verso 31. Daniel 2:31, Daniel vai contar para o rei o que o rei sonhou, que o rei nem lembrava, e vai dizer a interpretação. Olha o que diz aqui. Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. Daniel 2, a partir do 31. Eu estou agora no 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e seus pés em parte de barro, em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Agora vem a interpretação. Tu, ó rei, era Nabucodonosor, rei de Babilônia. Esse era o rei a quem Daniel se dirigia então. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro rei inferior ao teu, um terceiro rei de bronze, o qual dominará sobre toda a terra, e o quarto reino será forte como ferro. Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Agora atenção. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para frente, para sempre. Quando Jesus anuncia que é chegado o reino dos céus, repara que no verso 44, Daniel usa uma expressão pouco comum na linguagem do Velho Testamento. Ele se refere a Deus como Deus do céu. Então, o reino dos céus é o reino que o Deus do céu estabelece. Eu não cheguei a pesquisar se essa expressão é exclusiva de Daniel, mas com certeza não é a expressão mais frequente para se referir a Deus no Antigo Testamento. Por quê? Porque, em geral, Deus era o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um Deus revelado na história dos patriarcas e revelado na história de um povo. Porém, nessa ocasião, não havia nação de Israel. A nação de Israel estava exilada, governada por Babilônia. Nessa ocasião, falar do Deus de Israel
parecia não ser a expressão apropriada, porque Israel estava derrotado, exilado, subjugado a uma potência estrangeira. Então Daniel usa a expressão o Deus do céu. Então certamente, quando Jesus começa a dizer é chegado o reino dos céus, eles lembraram das profecias de Daniel. Uma sucessão de reinos humanos, o reino babilônico, o ouro, o império medo-persa, a prata, o império grego, o bronze, o império romano, as duas pernas de ferro. Em algum momento da história, o império do anticristo, que é os pés e os dedos misturados. O diabo gosta de mistura, Deus gosta da pureza. Mas, no meio da história humana, no meio da sucessão de reinos dos homens, reinos que refletem a glória do homem, reinos que glorificam os valores humanos, Deus levanta uma pedra, sem intervenção humana. E essa pedra destrói todos os reinos. E a glória deles, e os valores deles. E essa pedra cresce e enche toda a terra. E esse reino não passará jamais. Amém. Então, ouçamos hoje a convocação de Deus na voz de Jesus. Queridos, é chegado o reino dos céus. Tudo o que os outros reinos, toda a glória que foi dada ao homem, tudo que foi fruto do labor humano apartado de Deus, tudo que a humanidade tem construído, vai cessar para sempre. Toda a visão de mundo, toda a forma de pensar e de viver que caracterizou esses reinos, que fez esses reinos na história serem grandes, todos os seus valores, os seus pensamentos, a sua arte, a sua glória, é como a flor da erva. O homem é como a erva, e a sua glória é como a flor da erva. O hálito do Senhor sopra, a erva seca, a flor murcha, e não mais ninguém vai se lembrar. Por isso que a chegada do reino definitivo, por isso que a chegada do reino dos céus, do reino de Deus, nos obriga a uma mudança de vida. Nós temos que mudar. Antes havia valores humanos, agora temos valores divinos. Antes tínhamos uma forma de viver que glorifica o homem, está fadada à destruição e ao juízo. Mas há um reino, e há um convite para pertencermos ao reino de Deus. Então havemos que mudar a nossa vida, porque a história está mudando e uma mudança sem retorno. O reino de Deus começou, o seu rei já veio, e nós somos chamados, vocacionados, convocados pelo Pai em Cristo a uma transformação radical de vida para pertencermos ao seu reino. Nós somos chamados ao reino, queridos, ao reino de Deus, ao reino dos céus. Então eu não posso mais viver buscando valores passageiros. Eu não posso mais desperdiçar meu tempo, minha energia, meu esforço com coisa que vai virar pó. Eu fui chamado por uma vocação celestial para o reino eterno. E Jesus é quem me chama você. É interessante que essa profecia do reino
Deus primeiro deu ao rei, a Nabucodonosor. E a visão de Nabucodonosor, se nós formos pensar bem, é uma visão bela, gloriosa, uma estátua imensa, imponente, da ideia de uma estátua majestosa, feita de metais belos. Talvez os pés não eram grande coisa, negócio de ferro com barro parece que não é. Mas quem é que olha para uma estátua enorme e vai prestar atenção no pé, né? Mas Deus dá a Daniel, 50 anos depois, a mesma profecia, usando outra simbologia. Anos depois, 50 anos depois, Daniel já é idoso, já com 65 anos pelo menos. Finalmente Deus dá a visão a Daniel. E a mesma visão que Deus tinha dado ao rei, mas agora usando outra simbologia. E aí, capítulo 7 de Daniel. É do 1 ao 14. Vamos ler. Aqui já vai a profecia, já vai a interpretação. É interessante comparar as visões, a do rei e a do profeta. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça. Quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé, como um homem. Foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os que de um homem e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, abriram seus livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio das nuvens do céu, com poder e grande glória. A exata profecia de Daniel, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Na visão que Deus deu a Daniel,
aparece a verdadeira natureza dos reinos humanos. Aos olhos de Nabucodonosor, o reino dele, Babilônia, era belo como ouro. Aos olhos humanos, o Império Romano, que era o quarto reino nas duas visões, era forte, era valoroso pelo seu poderio militar. Mas a visão que Deus dá ao profeta é a visão que mostra a natureza das coisas. O reino do homem é um reino bestial. O homem sem Deus é besta fera. E os reinos que o homem edifica, apartados do soberano, tem uma aparência de uma bela estátua, tem uma aparência de uma glória sedutora, mas a sua natureza é de fera selvagem. Leão, urso, um império romano, uma fera indescritível que não havia animal para comparar. Mas, também na visão de Daniel, aparece a pessoa do Messias, do Rei, com mais clareza do que na anterior. O Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, poder e glória. Por isso, Jesus, apontado pelo Pai, Ele nos chama ao reino. Em Cristo, Deus nos vocaciona, nos chama para o reino dos céus. Amém. O reino do Filho do Homem. O reino onde o Cordeiro se assenta no trono. Não vai cessar, queridos, esses reinos humanos de briga, de disputa, de egoísmo, de guerra, de destruição. Tem seus dias contados e tem os seus valores julgados e reprovados diante de Deus. Mas as boas novas, a boa notícia é que Deus, o Pai, não nos abandonou a uma vida sem propósito, em reinos bestiais, em valores passageiros. Deus não nos deixou à mercê de uma vida afinal inútil, afinal temporária, afinal sem valor e sem significado, servindo a homens que no fundo, sem Deus, são bestas feras. Deus nos amou ao ponto que através do seu Filho nos chama a uma vocação celestial, ao reino dos céus. Por isso, havemos que mudar radicalmente a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, os nossos valores, o nosso comportamento. É chegado o reino dos céus. E se na época de Jesus na terra era chegado, imagine agora. A qualquer momento se verá nas nuvens o sinal do Filho do Homem. E ele descerá de entre as nuvens. Seus pés tocarão o monte das oliveiras. O anticristo, os reinos humanos conhecerão o dia do seu julgamento. E o reino será dado ao Filho do Homem e aos santos. E aos santos. E esse reino não cessará. Amém, Jesus. Aleluia. Em Cristo. Hoje, aqui, no encontro, nosso encontro. Novamente, a voz do Pai soa na pessoa do Mestre. Arrependamos, sejamos radicalmente transformados, porque é chegado o reino de Deus. Amém. Amém. O Senhor já vai
mostrando em nossos corações, nossa mente, as tremendas implicações desse chamado. Mas não fica nisso, tem mais. Gostaria só de orar, pedir que o Senhor faça essa visão crescer no nosso coração. São 5 horas, é a hora que me foi pedido para interromper. Podemos ficar de pé? Podemos orar? Irmão, quando a gente diz assim, vamos orar, você já pode orar. Eu vou orar aqui, mas... Senhor, venha o teu reino. Tua vontade, Pai, seja feita aqui na terra, nas nossas vidas, sobretudo na vida da tua igreja, assim como ela é feita nos céus. Venha o teu reino, é o nosso clamor desta tarde. Venha o teu reino, Jesus. Seja tu, Senhor, soberano. Reina, Senhor. E o crescimento do teu reino nunca terá fim. Guarda essa visão no coração de cada um de nós, ó Pai. E queremos atender ao chamado, à soberana vocação de Deus em Cristo. Em nome de Jesus.